Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, falou hoje, 22 de maio, em entrevista coletiva, a repórteres de comunicação social sobre a violência política e o estado da criminalidade em Angola, apelando liberdade aos presos políticos e pediu medidas urgentes para aliviar a fome. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria, quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser. Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. O presidente da UNITA deu uma entrevista exclusiva a repórteres de comunicação social sobre a violência política e o estado da criminalidade em Angola, apelando liberdade política aos presos políticos em Angola. A conversa de hora e meia cobriu assuntos que vão desde ataques a caravanas dos deputados da UNITA na província de Cuando-Cubango, Huila e Malange. Vale a pena ler alguns extratos da entrevista exclusiva. Situação actual dos direitos humanos. Logo que as eleições terminaram, vivemos um período de prisões e ameaças. Isso levou a que muitas pessoas tenham saído do país e outros presos por continuarem a reivindicar direitos básicos. Em síntese, Angola está, desastrosamente, distante daquilo que todos nós gostaríamos que fosse. Frisou o líder da UNITA. Sobre a situação social, existe um cenário de extrema pobreza. Sobretudo nas famílias mais numerosas, a gente a passar fome em Angola e estamos no limite da tolerância. Estão marcadas greves na função pública. Pela primeira vez, há paralisações totais como resposta a uma degradação das condições sociais e econômicas. Temos, neste momento, todos os sindicatos a fazer acordos e a exigir um aumento salarial que é absolutamente aceitável. As pessoas perderam 1/3 do poder de compra e o aumento salarial foi de apenas 5%. No geral, Adalberto Costa Júnior salientou que os ventos de contestação sopram de variadíssimos lados da sociedade angolana e enumerou diversos problemas da sociedade angolana, num discurso de quase 1 hora. Onde fez alusão aos indicadores econômicos, políticos e pediu medidas urgentes para aliviar a fome. Segundo o líder do maior partido da oposição angolana, 20 anos depois da paz, Angola é um país sem inclusão social, sem a diminuição das assimetrias regionais, sem a vitalidade e o desenvolvimento dos municípios, sem a cidadania participativa, sem proximidade entre os governantes e os governados, um país que se mostra insatisfeito e desencantado com a sua governação. Estávamos com o máximo que fosse possível, circunspecta ao tema que foi aqui colocado. Para não demorar mais 1 hora. Foi. O meu nome é Raquel Rio, sou da agência Lusa, tenho 3 perguntas muito concretas. A primeira é relativa a esta denúncia de um atentado no Huambo. Se teme pela sua vida, se acha que o atentado era dirigido contra si e se teme pela sua vida neste momento. A segunda é em relação aos casos que foram denunciados e que a UNITA apresenta como atentados do regime contra membros do partido. Disse que já foram feitas as queixas às autoridades, queria saber se houve alguma sequência dessas queixas. E a terceira, uma vez que na origem destes atentados, na perspectiva da UNITA, está o regime, se contactaram as lideranças do MPLA para apresentar estas questões. Obrigado. Vou seguir a ordem da sua pergunta. Tal como citei na intervenção feita, mereceu alguma surpresa ver este tipo de práticas que não têm sido comuns ocorrerem em sequência. Não deixam de merecer grande preocupação e alerta para todos nós, porque não tem sido comum elas ocorrerem, nomeadamente esta do Huambo, com facas daquela dimensão, que em caso de uso, indiscutivelmente, com a qualidade de saúde que nós não temos, tem as consequências que deve ter a perspectiva de análise de cada um, a morte. Dirigiam-se a quem? Muito provavelmente a quem tinha sido anunciado ser o autor da palestra. E isto é novo. O facto destes incidentes ocorrerem em sequência e não surgir formalmente
nenhum processo visível de busca de responsabilidade. E eles estarem a trazer até comunicados públicos de incentivo à despenalização de responsabilidades é assustador. A Assembleia Nacional, naturalmente, tomou contacto com estes incidentes graves, condenou numa primeira fase e, sequencialmente, o partido que o sustenta fez um comunicado a assumir uma postura completamente contrária e diversa. E, portanto, isto é indiciador de uma tentativa da busca da impunidade e merece-nos imensa preocupação que assim se prossiga. Citei aqui o caso do que ocorreu há uns anos atrás, perante todo o nosso esforço de levar a um julgamento a responsabilidade do ataque de Capupa, as autoridades terem arquivado o processo, infelizmente. Portanto, é uma prática de proteção e de responsabilidades conhecidas necessariamente. Portanto, estamos a viver um tempo que é novo. Não é normal, num país que se assume como Estado democrático e de direito, começarmos a ter ilhas protegidas, onde não é possível fazer a pluralidade, onde os partidos políticos não podem ter atividades senão o partido de regime. E, portanto, estes casos não devem ser permitidos. Esta conferência é um alerta, efetivamente, a quem está distraído, incumbido de responsabilidades, no sentido de saber garantir o respeito à Constituição e às leis. Não é mais do que isso. Muito obrigado. Respondeu à pergunta, se teme pela sua vida neste momento. Eu respondi. Eu dizia que isto atenta contra a vida de toda a gente, sem dúvida nenhuma. E isto preocupa a mim, mas não de forma particularmente individual. Eu estou a verificar aqui, e vários deputados tomaram a palavra. Citei aqui, de uma forma geral, intencionalmente, não trouxe a esta conferência os atentados aos deputados. Trouxe a esta conferência uma radiografia sobre o estado de segurança no país e do crime. E, portanto, eu estou aqui a ser uma voz no sentido de termos um Estado mais estável, com garantias de segurança para todos e não em termos individuais apenas. Faz favor? Não respondeu ainda às outras perguntas, só um momento. Eu penso que nós devemos ter ouvido. Eu respondi a todas as perguntas. Em relação aos contactos com as lideranças do MPLA, não sei se entrou em contato com eles. Em relação às A UNITA, enquanto instituição, entrou em contacto naturalmente com as outras instituições. Não há respostas, não há no âmbito prático, porque eles são também responsáveis pelas instituições. E as instituições não estão a cumprir o seu papel. Então não responderam. Portanto, não estão a cumprir o seu papel. Eu penso que está muito claro. Faz favor. Faz favor. Muito bem. O Sr. Presidente falou aqui no seu discurso várias vezes sobre a alternância, mas nos últimos tempos tem-se notado, por parte da juventude, a perda de esperança de alternância, particularmente aqui ao Presidente Adalberto Costa Júnior. O Sr. Presidente tem conhecimento disso, se ver quais as estratégias que está a usar para ganhar novamente, porque todos diziam que era o favorito da juventude, pelo menos por uma parte da juventude. O Presidente tem conhecimento disso, o que é que está a fazer para mudar este quadro? A outra pergunta tem a ver com a Civicop. Recentemente o Sr. Presidente teve aqui uma... Não é parte deste tema. Pode-me procurar a seguir no segundo ponto. Eu vou dirigir o deputado da Lunda Norte. A Lunda Sul falou aqui sobre o ataque que sofreu na província e, entretanto, o deputado, como é que eu posso dizer, Força, tranquilo. falou aqui sobre, denunciou que foi por parte, o ataque que sofreu, foi por parte, ou foi perpetrada pelos deputados do PPLA. Ele não afirmou isso. Veja. Ele diz, eu sempre disse que foram deputados do PPLA. Então a Assembleia Nacional deslocou-se para Lunda Norte. Eu queria perguntar se a se está ultrapassado, eu queria mesmo que o Sr. Presidente falasse sobre esta... Bom, nós vamos juntar várias perguntas. Ok? Desde a Manuel Lomba, o Sr. Presidente falou sobre a pobreza e gostaria de saber a posição da UNITA em relação à proibição da venda ambulante. Falou sobre a tentativa de assassinatos. Eu queria saber, está cada vez mais difícil a convivência entre a MPLA e a UNITA e quero comentar a foto da Ginga Sabim que esteve nos Estados Unidos.
Muito bem. A minha questão é... Força. Nome e... Nome e... João Jesus, Novo Jornal. Muito bem. O Presidente da UNITA qualificou o estado atual da criminalidade, o país, como estando a chegar a um estado de barbárie. É assim que qualificou na sua abordagem. E os atos sucessivos de ataques à caravana da UNITA e a criminalidade do país vai aumentando e agudizando a vida dos cidadãos. A minha questão é, a UNITA vai objetivamente tomar uma postura para confrontar estas situações ou vai esperar o pior acontecer para ver se depois luta com as consequências? Muito obrigado. Eu acho que vou responder a este conjunto. Podia juntar mais alguma pergunta. Vou começar ali pela digna jornalista da Rádio Essencial. A questão é-me colocada no plano da esperança dos jovens que citei, de facto, aqui, e dizer-lhe que eu entendo natural que uma parte da juventude possa criticar, tem liberdade para o fazer. Também posso partilhar com a digníssima jovem que existe hoje no cenário digital muito computador pago com o nosso dinheiro para criar, nível de inteligência artificial, muitos perfis falsos a fazerem a opinião que vos arrastam. E eu penso que, enquanto jovens, é só investigar enquanto jornalista e vai encontrar imensos, pelo que não leve muito a sério a dimensão daquilo que lê, nem o elogio daquilo que lê hoje, diferente do que lia ontem, de quem governa, porque uma boa parte disso é pago com milhões de dólares de contratos a empresas de inteligência e, portanto, não duvido. Existem alguns jovens descontentes, têm razões para isso, mas também existem outro tipo de argumentos que não me desviam do que é essencial para mim. Citei a Rádio Essencial na minha resposta. Convido um dia a vir fazer um passeio comigo pela cidade de Luanda ou qualquer outra e vai constatar como vai a impopularidade do Presidente da UNITA. Esta é a minha resposta. Esta é a minha resposta para si. Também convido o titular do Poder Executivo a ver se ele passeia com a jornalista da Essencial e vai ver qual é a resposta e vai fazer a comparação dos dois casos. Esta é pergunta e resposta de forma muito séria. Bom, meu digníssimo, a pergunta que me coloca de forma muito objetiva, a nossa pobreza é infelizmente galopante. E é uma pobreza que não tem tomado, não tem recebido programas de combate de forma muito frontal por parte de quem governa. E eu vou-lhe citar as medidas últimas que são anunciadas sem qualquer diálogo social, qualquer diálogo institucional. O desaparecimento ou a retirada dos subsídios de um problema conhecido por nós todos há muito tempo, que até merece consenso. Nós todos entendemos que os subsídios deviam um dia ser retirados, mas que é feito num momento de extrema miséria, de grandes falências, de enorme desemprego, de descaminhos extraordinários, o pior momento, onde se nota claramente que quem governa não tem a preocupação de salvaguarda dos interesses do seu próprio povo. Onde a negociação social não tem espaço. Onde não há espaço para o diálogo institucional de quem governa. Portanto, colocou a pergunta, a resposta é: não há diálogo institucional de forma direta. Quem governa tem a arrogância do poder e não fala. Não tem espaço de diálogo. E nós temos manifestado de formas repetidas a disponibilidade permanente, porque nós entendemos que ninguém está em condições de ter soluções sozinho. Mas o orgulhosamente sós tem imperado. E, portanto, como consequência do orgulhosamente sós, os programas todos que Vossas Excelências têm vindo a acompanhar, o aumento dos combustíveis, o aumento do preço dos transportes, os anúncios todos feitos de forma isolada, unilateral e sem qualquer concertação de âmbito social. Isto incentiva a criminalidade. Porque onde não há empregos, onde não há políticas de proteção ao cidadão, onde não há políticas de proteção à juventude, a consequência é o desespero que se instalou. Eu penso que, de uma forma geral, acabei por responder a sua pergunta. Aqui as fotografias não são parte do tema de hoje. Portanto, eu habituei os senhores jornalistas a que as conferências têm respostas direcionadas às questões aqui colocadas. Um ato de violência
Bem, se o enquadrar, eu posso considerar o ato de violência num outro contexto, mas eu não quero sustentar especulações, pelo que não é tema aqui desta conferência. Mas a posição da UNITA em relação à proibição da venda ambulante? Esta questão tem aspecto realmente sobre a questão da pobreza. Nós entendemos que deve haver regulamentação para os espaços comerciais, sem dúvida nenhuma. Mas deve haver diálogo e deve haver bom senso também. Agora, quando esta regulamentação se faz sempre sem qualquer ponte, sem ouvir as organizações adequadas, sem ouvir um espaço do mercado, que emprega a maioria, não tenha nenhuma dúvida, de quem sustenta lares no nosso país, as nossas mamães zongueiras sustentam muitas famílias. Excluí-las assim só, numa deliberação sem cautela, não me parece seja a melhor medida. Portanto, indiscutivelmente, a regulamentação é necessária, mas não feita desta maneira, feita com diálogo, com sensibilidade, com concertação social, com outras medidas que possam responder à necessidade de empregabilidade para quem tem tanta responsabilidade social e para quem educa tanta gente que agora está lá no governo a tomar este tipo de medidas sem o mínimo de cuidado. Não sei se respondi. Muito obrigado. Certo, a minha questão é objetivamente saber se, face a todos os ataques e os atos de criminalidade que vão surgindo, Se a UNITA não faz nada. vai tomar uma posição ou vai esperar o pior acontecer? Senhor jornalista, o senhor está onde? Estou agora, Está onde neste momento? aqui na sede. Estamos a fazer o quê aqui? Não, estamos a fazer o quê aqui? Eu questiono mais. Eu estou a responder diretamente à sua pergunta. Este é um ato público de grande responsabilidade. O conteúdo da minha intervenção é muito responsável. É um ato ativo, não é passivo. É um ato de responsabilidade de quem fez um diagnóstico, trabalhou, trouxe aqui aspectos que envolvem vários quadrantes da vida institucional do nosso país. Representei aqui estes aspectos. Reproduzi aqui aspectos da vida nos municípios, nas províncias, na Assembleia Nacional, nas instituições, nos tribunais. Estou aqui a dialogar com os senhores jornalistas para vos fazer voz destas preocupações. Isto é um elemento de dinâmica. Eu penso que, de algum modo, a sua pergunta, vou entendê-la até muito na positiva. Quero saber o que mais se pode fazer. Este também é um dos atos. O grupo parlamentar, por excelência, tem um espaço de intervenção. E o grupo parlamentar está a fazer, não é que vai fazer, já está a fazer. Bastante também a este nível. O grupo parlamentar, num espaço de 2 meses, fez 2 grandes jornadas parlamentares. Distribuiu deputados por todo o país a fazer o quê? Fiscalização. Fiscalização a quê? Aquilo que é Orçamento Geral do Estado, que representa a vida de todos os cidadãos em todas as dimensões do país. E está a exercer o seu espaço de responsabilidade para o qual foi eleito. Foi para o AMBO e foi para todos os municípios, para todas as comunas. Dormiu nas comunidades. E está a fazer o quê? Está a fazer o mesmo espaço. Eu estou a fazer o mesmo espaço enquanto Presidente. E, naturalmente, que não devemos ficar por aqui. Devemos continuar. O Estado angolano hoje mostra que tem um enorme medo daquilo que é manifestação pública. E parece que, perante este medo, está-nos também a dizer que aquele elemento é dinâmico. Então nós também devemos começar a estar mais ativos a este nível da pressão pública, sendo nós próprios os atores dela. Espero que possa testemunhar breve estes atos. Enfim, eu creio que lhe dei a resposta às suas perguntas essenciais. Alguma pergunta? Mais? Faz favor. Sim, Silvina Lembreno. Agora, gostaria de fazer Muito fácil, cara jornalista. Eu sou um ator político e estratégico. Enquanto presidente de um partido político, também é deputado, por opção. Sou também deputado do Parlamento Pan-Africano, para elevar um pouco as questões do continente. Uma boa parte daquilo que temos de problemas em Angola, infelizmente, alguns casos são comuns no âmbito geral do continente, como voz de busca de soluções e diálogo, mas sou o Conselheiro da República. Seria natural um Conselheiro da República, perante este quadro, sentar regular com o Presidente da República. E é provável que Vossas Excelências também ouçam às vezes dizer, mas ele não senta porque não quer, é só pedir. É o que se ouve por aí. O senhor nunca foi entrevistado pela televisão. Peça! Está a ver? Este é o problema. Esta é a falta da cultura democrática. Eu, para ser entrevistado e ter direito à comunicação plural, não tenho que pedir. Não tenho que pedir. O pedir é fazer exatamente o jogo de quem faz a censura extrema
e que depois utiliza uma presença pontual de uma entrevista encomendada para divulgar pluralidade. Nós não somos ingênuos. E quem está sentado na cadeira do poder tem que fazer muito mais do que está a fazer. Está a fazer muito pouco. Porque está a transportar para Angola um estado de intolerância. Um estado de imagem falsa. Um estado de extrema pobreza, de degradação ao nível institucional. Um estado antidemocrático. E este é o diagnóstico que todos fazem. Fazemos nós e faz o cidadão estrangeiro que aqui está. E eu espero que não faça parte daquele pequeno grupo de pessoas que dizem para a África já está bom. Okay? Também existem este tipo de pessoas que acham que ainda devemos aplaudir a limitação às liberdades, ao excesso de repressão policial, a ausência total de pluralidade, a ausência de oportunidades iguais para todos e portanto, eu não sou dos que pensam assim. E, portanto, a solução é partirmos para a prática, não ficarmos nos discursos. É sentarmos, não tem outra solução. Angola tem hoje problemas tão graves, com uma degradação tão grande, que Sua Excelência devia sentar-se com as instituições. Não é só com uma, com as instituições, abertamente. E não é com aquelas pessoas escolhidas a dedo, principalmente as que não o criticam. Porque esta é que é a prática que nós temos hoje. Porque quando vem o espaço da reforma, aquele que durante um período criticou e foi opção de escolha já não é reinvestido de funções porque tornou-se incómodo. É esta a prática. As pessoas gostam de ser bajuladas. E desculpe-me aqui a expressão. Diálogo institucional, diálogo verdadeiro, sensibilidade na governação, verdadeiro combate à corrupção, independência da justiça. Porque a negação da justiça tem muitas consequências. E, por que não, tirem as amarras ao país. Percam o medo, vamos fazer o poder local. É exatamente com a institucionalização da reforma a este nível que Angola pode crescer e que se pode fazer melhor país. E, portanto, são estas as grandes questões. Senhores jornalistas, muito obrigado pela vossa paciência, pela vossa presença e até a próxima. Muito obrigado. Gostou deste vídeo? Deixe o seu link ou comentário. E subscreve e adira ao canal, se ainda não o fez. Calandula TV, nós reportamos, você decide.